Os fundos de investimento são uma boa opção para quem está começando e quer diversificar. Você delega a um gestor, que é um profissional de mercado, a tarefa de escolher onde investir. Mas como eles estão se saindo no meio dessa crise? Hoje o Cafeína traz um panorama sobre o mercado de fundos. Vamos mostrar quais estão segurando a onda e os mais indicados neste momento. E a Thaís Laporte esclarece dúvidas sobre o Corona Voucher e nos pitacos a PEC do orçamento de guerra e o fechamento da bolsa. Você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. E vocês que são nossos espectadores assíduos, ajudem a compartilhar o canal, certo, Samidana? Sabe qual que é o problema? Qual que é? Sempre que a gente fala de pandemia, vai lá no YouTube e corta, tesoura, porque eles estão evitando. Só que a gente está falando de informação, está fazendo um jornalismo, está tentando te ajudar. Então, dá essa força, porque por conta do algoritmo, estamos nos lascando, dona Priscila Yasbeck. Então ajudem a gente, galera. Vamos nessa. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Cafeína. Março foi um mês difícil para os fundos de investimento. Segundo a Ambima, a entidade que regula a indústria de fundos, no mês até o dia 25, a captação líquida dos fundos, que mostra tudo que entrou e saiu, ficou negativa em 5 bilhões de reais. E nós vamos mostrar aqui de quais fundos os investidores tiraram mais dinheiro e em quais eles investiram. Priscila Yasbeck. Vamos ver aqui então, Samidana. Quem nos ajudou aí com esses dados foi o Vinícius Araújo, que é head de fundos lá da Isinvest. Sim. Ele cantou a bola aqui pra gente, os dados são da Ambima. O que a gente tem aqui? Os fundos que mais apanharam aí ao longo do mês de março até o dia 25 foram fundos de renda fixa. Então, entre tudo que saiu e tudo que entrou, eles registraram esse resultado negativo aí de 13 bilhões de reais. Os fundos multimercados, então os fundos de renda fixa investem em aplicações mais conservadoras, títulos do Tesouro, títulos de crédito privado, CDBs, LCIs, LCAs, por exemplo. Os multimercados, eles misturam tudo, eles podem investir tanto em renda variável quanto em renda fixa. Tiveram uma captação líquida negativa de quase 5 bilhões de reais. E aí aqui a gente destaca dois tipos de fundos multimercados, subtipos, que são os multimercados macro, ou seja, que eles tentam seguir a melhor estratégia de acordo com o cenário econômico, e os juros e moedas, que são fundos multimercados que tentam ganhar dinheiro aí investindo em ativos ligados a moedas e juros. E aí o que a gente tem aqui, Sami? O Vini estava me explicando que muitos desses fundos multimercados, os macro, por exemplo, eles apostam em bolsa, juros e dólar. Três coisas que não foram bem. Juros caíram, depende dólar, da aposta, né? Exato. Porque, assim, quando a gente fala de bolsa, em tese, você pode operar comprado ou operar ou vendido. Então, quer dizer, eles apostaram na direção errada. Quase todo mundo, não é a culpa, assim, deles. Mas ninguém esperava a pandemia. Não, E a gente estava com uma perspectiva de alta da bolsa. Sim, né? a bolsa vinha bem, né? Mas sempre é assim. Sempre quando vem uma crise dessa proporção é inesperada. Agora, o que a gente sabe é que crises acontecem. Não é a primeira e, infelizmente, não é a última. Então, tem que ficar de olho como o gestor se comportou. Agora, mais gente tirou do que entrou, né? Depois a gente já falou disso. Não necessariamente as pessoas estão usando esse dinheiro para outros investimentos. Tá bom, eu posso sair de fundo e posso fazer compras diretas. Mas também tem as pessoas que estão tirando para pagar conta. Então você perde o seu salário, você perde os seus rendimentos, você fazer isso. A renda fixa tem pagado pouco, né? Lembrando que a renda fixa de curto prazo diminuiu, né? Que a taxa Selic diminuiu, a de longo prazo subiu. Então isso pode ter afetado também tanto as perdas dos fundos, percentualmente, como a saída. Fala. O que ele explicou também, por exemplo, nos fundos de renda fixa, a gente falou sobre isso no Cafeína, sobre a abertura da curva de juros. Vou colocar o card para a galera que quiser entender melhor. Mas o que acontece? Também mudou a expectativa em relação aos juros no futuro. Então a gente teve um aumento da expectativa em relação aos juros no futuro. Com esse aumento da expectativa de juros, os preços caem. Então, na marcação a mercado desses fundos aqui, eles registraram ali um resultado negativo. A marcação a mercado ali é quando ele mostra no dia quanto que estariam rendendo, né, o retorno daqueles ativos. Fixa é a categoria do pré-fixado.
Quando a categoria é o pós-fixado de renda fixa, não chama renda fixa. Chama DI referenciado ou só DI. Então, é essa a questão. E, tradicionalmente, fundos multimercados têm muito peso de renda fixa. Tá, tem renda fixa, tem bolsa, né? Mas tem mais renda fixa. Em geral, essa cultura brasileira. E dos juros e moedas aqui do multimercados, um destaque negativo muito forte foi que vários fundos estavam apostando na queda do dólar. E aí também, o dólar subiu, explodiu. Ou seja, estavam na alta da bolsa e na queda do dólar. Deu tudo contrário aí. Lascou. Aqui não é perda, né? Aqui é saque, só para deixar claro. Né? Não é que o fundo perdeu... É o resultado entre saque e depósito. Mas não é que o fundo perdeu o patrimônio porque as ações caíram necessariamente. Não, aqui é que as pessoas pediram para que as pessoas tiraram e colocaram. Vamos para a próxima tela, que a gente vai mostrar agora, então, os que menos apanharam. Sim. Ou seja, aqueles fundos que tiveram um resultado positivo. Ou seja, os investidores colocaram mais dinheiro do que retiraram. Então, os ETFs, que são os fundos de índice, que replicam a gente fala índices. Aqui direto, né? Espero que Tem card também que tem card, colocar. Vamos pôr. Aí aqui, fundos de ações. Então, teve um movimento também de investidores que saíram dos fundos de renda fixa, né? Que estavam ali com aquela marcação a mercado afetando. A gente já falou, então, da abertura da curva de juros, prejudicou bastante os fundos de renda fixa. Eles foram, então, muita gente foi aí para os fundos de ações e foram buscar, então, também oportunidades aqui na baixa. Então, a gente vê esse resultado positivo dos fundos de ações. Aí aqui tem os subtipos dos fundos de ações. Então, ações livre, pode investir, pode seguir qualquer estratégia ali, investindo em ações. Todos eles têm que investir pelo menos 67% em ações. Aí tem aqui, ó, ações índice ativo. Então, eles também replicam o índice, mas eles tentam bater o índice, tentam ter uma performance um pouco melhor do que aquele índice que eles usam de referência. Ações offshore, que investem em ativos lá fora. E os ações indexados, que aí eles seguem esses índices, mas não de forma ativa, de forma passiva. Mas o ETF é uma espécie de fundo indexado. A diferença é que o ETF é negociado na bolsa como um papel. E, obviamente, se é para fazer um fundo indexado do Ibovespa, como muitos são, geralmente o ETF é mais eficiente. E tem taxa menor, né? Tem taxa menor, geralmente. Então, só para ficar isso. E renda fixa simples... Isso, que são os fundos que investem em títulos do Tesouro Direto. 95% dos investimentos desses fundos de renda fixa simples têm que, obrigatoriamente, estar investidos então, em títulos do Tesouro. E boa parte deles, o Vini estava me explicando, investem majoritariamente em títulos do Tesouro atrelados à taxa Selic, que é o Tesouro Selic, é o pós-fixado. Que é o que tem menos risco. Mas e nesse período também, né, Sami? A nossa taxa de juros, nossa taxa básica da economia é positiva. Está bem baixa, está na mínima histórica, mas isso gera um resultado positivo. O cara tá né, com medo, vai lá e tenta garantir. Ele paga mais ou menos a inflação. Né? Outra vantagem é que muitos fundos de renda fixa simples estão zerando a taxa de administração. Então, eles são mais fáceis, né? Eles são bem conservadores, então eles zeram a taxa de administração. Eu não sei, Sami, eu fico pensando ali, o investidor, eu acho que tem aqueles investidores que eles falam, eu não quero nem olhar onde eu vou investir, aí ele vai lá e coloca num fundo renda fixa simples, em vez de investir diretamente no Tesouro. Mas tem essas duas opções, certo? Lembrando que nosso parceiro, eles investem, é o maior em custódia do Tesouro, taxa zero há muito tempo de corretagem, então muitas vezes sai mais barato que renda fixa, porque apesar de ter zero de taxa, eles têm os custos de transação que são repassados. E às vezes o gestor também faz algum tipo de operação ali com os títulos que se dá melhor que você. Agora, vamos para a nossa próxima tela. O que a gente traz aqui, então? Para qual fundo ir? Que é o grande destaque aqui do nosso Cafeína de hoje. A gente já falou bastante disso, né, Sami? Para quem já investiu, tá vendo ali o fundo com um retorno negativo. Primeiro, antes de tudo, olha se o fundo pode se recuperar. A gente tem um Cafeína especial sobre isso, que a gente fala se você deve resgatar ou não o dinheiro. Mas se o seu fundo puder se recuperar, às vezes vale a pena você manter, porque você não realiza o prejuízo. Aí a gente tem aqui essas outras dicas. Leia a lâmina com paciência, é chato, mas a lâmina do fundo... É a lâmina de barbear? Não, o que é a lâmina, Sami? Eu não sei, eu tô te perguntando. Não, a lâmina é uma folhinha
que é uma espécie de marketing, mas tem informações importantes. Exatamente, mostra exatamente onde aquele fundo está investindo, onde o gestor está botando o teu dinheiro. Você deu dinheiro lá para o gestor, você vai ver na lâmina onde ele está aplicando exatamente, você vai ver a estratégia do fundo. Na verdade você vê a CVM, né, que regula, vê com 3 meses de delay, né? Então você vê que ele estava 3 meses. Mas aí você tem o regulamento do fundo, os gestores costumam também escrever cartas, né? Falando, olha, esse fundo pretende fazer isso, aconteceu aquilo. Então é uma maneira de você entender a estratégia, as teses de investimento. Muito bem, aí aqui, ó, então entenda também as perspectivas do setor da economia, então você viu o que tem dentro do fundo, aí você tenta entender, assiste bastante Cafeína, tenta entender quais são as perspectivas para a nossa economia, o que está acontecendo, e aí você vê se aquele fundo, então, ele tem chance de se recuperar ou não. E aí o quarto ponto é para a galera que vai falar, ai, caramba, eu vou ter que ficar vendo e lendo e tal, e isso é difícil. E aqui é a boa notícia, que o Vini estava me falando também. Antes, Sami, os gestores eles eram mais fechados, não estavam tanto, exato, não falavam tanto com a mídia, mas hoje a nossa indústria de fundos ela tem mais informações sobre os fundos. Esses gestores eles estão na mídia, agora está uma moda de lives, né? Vários estão fazendo lives. Cuidado que tem o gestor marqueteiro. Exato. Que é o cara que quer ser um gestor youtuber. Isso tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele está fazendo marketing. Aquilo é marketing dele. Então, vale a pena ver, mas cuidado, porque também o gestor está com tanto tempo na mídia, às vezes ele não está cuidando bem do fundo. Então, eu acho que é importante os gestores se comunicarem, mas excesso de exposição gera também desconfiança. Já vi isso, reclamações aqui, o cara está tanto tempo aí no Twitter e não está gerindo. Então, assim, sempre você tem que olhar o conflito de interesse de quem fala, seja qual for a pessoa. Muito bem, e a gente no site, né, Sami, a gente tem colocado direto, a Thaís tem feito investnews.com.br, a Thaís tem feito muitas matérias falando sobre fundos específicos, falando com gestores, então lá você tem muita informação também, a Caterine, o Breno, toda a equipe nossa do site, eles estão trazendo muitas informações para você aí sobre os fundos, para você entender como que teu fundo tá indo, quais são os melhores fundos e tudo mais. Então se informem. Vamos para a próxima tela aqui, que foi feita com a ajuda da Morningstar, com o Gabriel Fenili, que a Morningstar é um dos maiores provedores de dados sobre fundos. Aqui, Sami, depois para a galera dar um pause aí no vídeo, dar uma olhada com calma, mas são os fundos de ações. Então a gente falou que os fundos de ações estão ganhando ali investimentos, investidores e tal. E aqui a gente tem, então, os fundos de ações que tiveram os melhores resultados no ano, no acumulado do ano até o dia 30 de março. Então, o que a gente vê é, no primeiro trimestre, a bolsa caiu 36%. Esses fundos tiveram retorno positivo. Só que, Sami, de 385 fundos de ações, adivinha quantos tiveram retorno positivo? 10. Quase, Sami. Sami é afiado. Sim. Quase, um pouquinho mais que isso, 16. 16. Só que você tem que ver o seguinte. Não adianta o cara ter retorno positivo aqui se você pegar 12 meses, 24 meses, 36, foi ruim. Então aqui, é um bom índice? É. Só isso é suficiente? Não. Então você tem que olhar isso para ver. Então o que eu gosto de ver? Pega 5 anos, tá, histórico lá, vê do cara. Pega 10 anos. Aí você vê isso e vê como o cara se comportou. Os períodos que a bolsa subiu, os períodos que a bolsa caiu. Você vê o risco dele se ele oscila. Porque às vezes o cara ganhou 43 ou 11, mas num dia só. Então você estava nesse dia, você está muito feliz. Você não estava, você se lascou. Então você vê muito a consistência, tá? Então isso é um indicativo, vale a pena checar esses? Vale. Mas longe de ser dar prêmio para esses gestores, porque a gente está olhando um período muito curto. É muito pouco. É a mesma coisa, eu jogo futebol. Um grande craque, muito veloz, muito habilidoso. Alegria e ousadia, né? Era meu lema. Se pegar os meus melhores momentos no futebol na minha vida, vão achar que eu sou muito melhor do que eu sou. Por quê? Porque você só está vendo uma parte da história. Então vamos ver aqui a próxima tela, que também traz o resto dos 10 fundos que mais renderam aí no ano. Então a gente viu que teve fundo ali, o Scopus, que rendeu mais de 43%. Aqui a gente tem os outros que chegaram a render aí mais de 6%, 5%. E Sami, só o que o Gabriel me explicou, esses fundos que mais renderam são fundos que investem em BDRs, que são recibos
de ações americanas que são negociados aqui. E aí o tipo de BDR, que é o nível 1, que é quando não é a própria empresa que vai lá e emite a ação aqui. Por exemplo, a Apple vai lá e lista suas ações na nossa bolsa. Mas um banco lá fora que tem ações da Apple vai lá e emite as ações aqui por meio das BDRs, desses recibos de ações lá estrangeiras. E aí, então, esses fundos que investem em BDRs foram muito bem aí no nosso primeiro trimestre. Lembrando que aqui, por exemplo, nossa bolsa teve uma queda de 36% e lá fora alguns dos principais índices da bolsa americana tiveram uma queda de 20%, portanto caíram menos que a nossa bolsa. E por fim, Samidana, aqui tem as dicas então do José Falcão de Castro, analista de renda variável da Desinvest. Ele mostra então quais são os fundos que estão na carteira recomendada da Desinvest para o mês de abril. Vamos explicar isso. E assim, essa carteira é uma carteira que ele fez ali para um perfil moderado. Eu não coloquei todos os investimentos, eu coloquei os fundos que ele recomendou aqui. Então, vamos falar assim. O que acontece? As corretoras têm carteiras recomendadas. Então, os especialistas, os analistas corretoras colocam de acordo com o perfil. Então, às vezes você tem várias carteiras recomendadas. Você pode ter para conservador, para moderado, para arrojado. E também, às vezes, por quantidade de dinheiro. Então, o que é esse? Essa é uma carteira para moderado. Então, os analistas da Desinvest fizeram lá suas recomendações. Então, o que eles falam? Eles falam de... Quantos fundos tem aqui? 5 fundos. Né? Tem uma outra tela que ainda tem mais. Isso é para quanto da carteira você tem que pôr nisso. Quer dizer, sugerem, né? Aqui, ó, e tem também os fundos de ações que eles diminuíram. O grande destaque que o José Falcão falou é que eles reduziram a exposição em renda variável, aumentaram bastante em Tesouro Selic, que é o título pós-fixado do Tesouro, menos risco, porque ele falou que assim, é uma estratégia de agora dar uma segurada para depois ir às compras. Então eles colocaram aí mais porque também a carteira vai mudando, ou seja, tá com volatilidade, fala, ninguém sabe para onde vai, vamos diminuir a exposição ao risco. Esse Forpus aqui, o pessoal tá falando que tá indo muito bem, a estratégia dele aí nesse período de crise. Muito bem, aí segue. Então tem aí 3 indicações de fundos de ações e antes a gente colocou ali as indicações tanto de renda fixa que tenta buscar e bater a inflação, ligada a títulos atrelados à inflação, e multimercados. Beleza? Sim, senhora. Vamos falar agora com Thaís Laporta, que vai tirar dúvidas sobre o Corona Voucher. Thaís, seja muito bem-vinda ao Cafeína. O que o cardápio de hoje nos oferece? Bom dia, Sami. Bom dia, Pri. Para garantir a sobrevivência de quem ficou sem renda com a pandemia do coronavírus, o governo vai pagar um auxílio de R$ 600 para as pessoas de baixa renda, trabalhadores informais e autônomos. A ajuda vai ser de R$ 1.200 para mulheres chefes de família. Mas ainda tem muita dúvida sobre como isso vai funcionar. Então eu preparei 3 perguntas e respostas sobre o Corona Voucher. Dá só uma olhada. Quem tem direito ao benefício? Só pode receber quem é maior de 18 anos, não tem emprego formal, não recebe benefício assistencial, nem aposentadoria, nem seguro-desemprego, nem programas de renda, com exceção do Bolsa Família. A renda não pode passar de meio salário mínimo por pessoa, o que corresponde a R$ 522, ou a renda familiar tem que ser de até R$ 3.135. E se você precisou declarar imposto de renda em 2018, também não tem direito. Além disso, precisa se enquadrar em uma dessas 4 situações que eu vou falar agora. Presta atenção. Tem que ser microempreendedor individual, o MEI, ou trabalhador informal. Precisa contribuir para o INSS. Precisa ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico, o cadastro do governo. Ou tem que ter cumprido no último mês a regra de renda familiar ou renda por pessoa. Quando o benefício vai começar a ser pago? Ainda não se sabe como o governo vai conseguir pagar a ajuda para todo mundo em tão pouco tempo, já que a recomendação agora é ficar em casa por conta da pandemia. E tem muita gente que, além disso, não tem cadastro ou conta no governo. A intenção, sim, é pagar a primeira parcela já na próxima folha, que começa no dia 16 de abril, para quem tem cadastro. Quem vai receber primeiro?
Os beneficiários do Bolsa Família devem ser os primeiros. Isso porque as 14 milhões de famílias já estão nas bases de dados do governo. Os autônomos e os MEI também devem receber mais rápido, já que o governo consegue rastrear essas pessoas. Os autônomos contribuem para a Previdência e têm cadastro no INSS, enquanto o Ministério da Economia tem o cadastro de quem é MEI. Mais informações você encontra no investnews.com.br e também nas redes sociais. Até a próxima! Sami, muito bem. Thaís, então, falando sobre o Corona Voucher, que é o auxílio aí de R$600. Além do Corona Voucher, o governo tá vendo um monte de medidas e isso tem tudo a ver com nossos pitacos de hoje? Se não tiver bonequinha, eu não vou fazer o pitaco. Não tem ainda. Então eu não vou fazer. Não pedi ainda. Não vou fazer. Eu vou fazer em 30 segundos, em respeito à audiência, em protesto. E cada dia eu vou diminuir na metade. Então vai ser 30, depois 15, depois 7,5, até a senhora que é editora desse programa. Não tem que sofrer por um a erro Priscila é editora desse programa. Então ela pode mandar fazer bonequinhos dela também. Muito bem. Tá, vamos lá, deixa eu colocar aqui então. Ela manda neste programa. Samidana, entenda ponto a ponto que a PEC do orçamento de guerra, então o governo está falando aí do pacotão social, então além dos R$600 para informais, estão querendo incluir taxistas, motoristas de aplicativo, tem também os R$300 ali da renda básica emergencial, e aí essa PEC do orçamento de guerra tem a ver com essa história toda, né? Tem, porque eles vão falar assim, ó, a gente quer por 2 anos ter uma permissão aí para gastar mais. E aí tem uma série também de outras exigências, não pode aumentar salário, tem umas coisas para não estourar. O que eu acho que deveria ser feito é juntar isso e falar, beleza, a gente está gastando mais dinheiro, mas depois a gente vai ter que fazer reforma, meio que criar essa ligação, porque você está aumentando o gasto, não tem como aumentar a receita nessa hora, mas no futuro vai estar 30 segundos, agora você tem 1 minuto e meio, Priscila, e eu vou embora enquanto você fala. E uma coisa, sacanagem, uma coisa interessante da PEC do orçamento de guerra é que é a previsão de você separar o orçamento fiscal normal desse orçamento aí que vai ser feito esses gastos maiores nessa época extraordinários. Exatamente. É para não misturar. E outra coisa também que eu achei interessante, que é a questão do Banco Central poder comprar ativos, né? Sim. Que lá fora, por exemplo, o Fed consegue comprar ativos, consegue jogar liquidez mais fácil no mercado. Porque às vezes você quer vender ativos, não tem comprador, então o Banco Central, né, seja o Fed, que é o americano ou o brasileiro, vai dar liquidez. Mas tem que tomar cuidado isso, porque a chance de comprar coisa errada, pagar preço que não deve, enfim, preocupa essa questão de comprar ativos. Tem que ser muito cauteloso nas regras. E última coisa que o Rodrigo Maia cobrou o Paulo Guedes, ministro da Economia, agilidade lá no Corona Voucher, porque estava previsto lá para o dia 16 de abril. Então ele cobrou agilidade, e aí o Paulo Guedes respondeu dizendo, Rodrigo Maia, então vocês aprovem a PEC do orçamento de guerra. Sim, então meio que tá rolando aí esse... E estava tendo, né, a trending topic, hashtag paga Bolsonaro. O auxílio. O auxílio. Muito bem. O pessoal quer esse auxílio logo, então vamos para a nossa bolsa. Fechamento da bolsa. Sami, no fechamento da bolsa, quero que você comente também como que o mercado está avaliando essa demora aí na chegada do auxílio na mão dos brasileiros, se isso está impactando também nossa bolsa. O fechamento da bolsa, a gente está que nem o urso do pica-pau. A gente não sabe o que vai acontecer. A bolsa, claro que o mercado espera essa ajuda, mas de fato eu não acho que isso vai chegar a mudar o destino da bolsa. A preocupação maior são os números do coronavírus. Até vou falar um negócio aqui, que tem gente que fala, mas tá morrendo relativamente pouca gente comparado com outras doenças. Mas o problema de uma epidemia, de uma pandemia, não é só o que está morrendo, ainda que não acho que seja pouca gente, mas sim a progressão, o contágio. E os números têm assustado bastante. Então, às vezes, você demora X dias, muitos dias, para chegar a 1.000 mortes. Mas de 1.000 para 2.000, aí é rapidinho, porque é uma progressão geométrica. Então, amiguinhos, não devemos faltar em aulas do ensino médio, porque progressão geométrica é muito importante. Temos seguido o fluxo das bolsas no mundo. Eu diria que isso está pesando mais do que os pacotes internos. Não que o governo não esteja fazendo, mas isso já está meio no previsto, está meio no preço. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Obrigado. 12h30, Flash com Priscila Yazbek. 19h30, conta mais. Ou comigo com a Priscila, ou só com a Priscila, ou com o Doni, enfim.
Doni está se recuperando, fez uma cirurgia, já mandou fotinho que está tudo belezura. E nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.